Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo. Vamos fazer então a correção do exercício da página 104, 13, 14, 15, 16 e 17. Espero que vocês tenham feito. Então, quem fez, acompanha a correção, vê se acertou ou errou. Quem não fez, o ideal seria agora então assistir e fazer, né? Não deixem, gente, sem praticar aí, tá bom? Vão melhorando a performance de vocês aí. Um abraço a todos e a todas e vamos lá para o exercício número 13. O exercício número 13, os cães conhecem seus donos pelo cheiro. Isso se deve ao fato de os seres humanos apresentarem junto à pele glândulas que produzem e liberam ácidos carboxílicos. A mistura desses ácidos varia de pessoa para pessoa, o que permite a animais de faro bem desenvolvido conseguir discriminá-lo. Com o objetivo de testar tal discriminação, um pesquisador elaborou uma mistura de substâncias semelhantes à produzida pelo dono de um cão. Para isso, ele usou substância genericamente representada. Então, o que nós temos da letra A até a letra D são substâncias genéricas, né? Então, nós vamos assinalar aqui a letra B, porque ela representa para nós aqui o ácido carboxílico. Eu tenho uma sequência de carbonos e depois eu tenho C dupla OH, né? Então, essa se encaixa. Enquanto que a letra A nós temos aí, aqui nós estamos diante de um aldeído, né? Letra D diante de um éster, pode observar aqui é um éster. Essa função orgânica aqui é um álcool, né? Então, a única que se encaixa aí é a letra D. E eu sei que é ácido em função do que nós lemos aí no texto, né? Ele comentou conosco aí do ácido carboxílico. Ó. Libero ácidos carboxílicos. Então eu vou ter que assinalar aquela que o químico testou lá, semelhante ao dono do cão, né? Então foi um ácido carboxílico. Muito bem. Questão número 14. Na questão 14, substâncias proibidas. Olha que interessante aqui, ó. Substâncias proibidas no Brasil matou animais no zoológico de São Paulo, tá bem? Então preste bastante atenção nesta questão aí para que logramos êxito aí também na correção, né? Essa notícia estampada nos jornais brasileiros no início de 2004 se refere à morte dos animais intoxicados pelo monofluoracetato, um flúor no acetato de sódio, um derivado do ácido monofluoracético ou ácido monofluoretanoico. Aqui estamos falando do nome usual e o nome oficial, que age no organismo dos mamíferos pela inibição da enzima aconitase, bloqueando o ciclo de Krebs, elevando-os à morte. Letra A. Escreva a fórmula estrutural do ácido monofluoretanoico e identifique, indicando com setas e fornecendo seus nomes, duas funções orgânicas presentes no composto aí, né, monofluoretanoico. Então, aí está. Ó, os grupos funcionais são aleto orgânico, que está aqui, e o ácido carboxílico, que está aqui. Esse do aleto orgânico, a palavra aleto orgânico, vem de halogênios. Grupo 17 da tabela periódica são conhecidos também como aletos orgânicos. Os aletos orgânicos, né, grupo 17, nós temos o flúor, cloro, bromo, iodo, né? Então, aqui está um aleto orgânico ligado diretamente a um carbono na estrutura, tá bem? Letra B. Quanto maior a eletronegatividade do grupo ligado ao carbono. Então, quanto maior a eletronegatividade do grupo ligado aos carbonos, seja aqui do ácido carboxílico, seja aqui dos halogênios, né, maior a constante de dissociação do ácido no efeito indutivo, considerando os ácidos monocloroacético, monofluoracético e o próprio ácido acético. Coloque-os em ordem crescente de acidez. Então, quanto mais ele sofre essa dissociação, né? Quanto mais hidrogênios ele ioniza, né? Mais forte ele é. Então, na dissociação entre eles, observamos que aquele que for sem nada de
flúor ou cloro, nenhum haleto, só tem esse composto aqui, ele vai ser menos ácido que aquele que tenha o flúor, né? E o cloro. Entre aquele que tem o flúor e o cloro, será mais ácido aquele que tem o haleto orgânico flúor, porque a eletronegatividade na tabela periódica cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima, e não inclui os gases nobres. Então, o elemento químico mais eletronegativo da tabela periódica é o flúor. Sendo assim, quando eu analisar o fluoreto com o ácido acético aqui, ao invés do cloreto, ou seja, do cloro, nós passamos a ter uma acidez maior aqui, né, com esse haleto orgânico do flúor. Então nós sabemos que o monocloro acético é menos ácido do que o fluorocloro, que o flúor acético, né, que o monofluor acético. E menos ácido de todos eles é aquele que não tem nem o flúor e nem o cloro. Então, colocando aqui na ordem crescente, ficaria assim, né? O flúor é mais eletronegativo que o cloro, lá quando eu pensar nos halogênios, né? E são os dois haletos citados. Portanto, a ordem crescente é de acidez. O ácido monoacético não tem nem flúor nem cloro, tem acidez menor do que o monocloro acético, bem como o monocloro acético tem uma acidez menor do que o ácido monofluoracético, ou etanóico, né, se for pensar no nome oficial. Muito bem? Indo lá para a questão número 15. As nuances de muitos sabores e fragrâncias naturais ocorrem graças às misturas complexas. Assim, por exemplo, mais de 100 substâncias contribuem para o sabor de morangos frescos. Os aromatizantes artificiais de baixo preço, tais como os usados em caramelos e balas, consistem geralmente de um só composto ou de misturas muito simples. Observe exemplos a seguir, né? E aí monta a estrutura, né? A forma estrutural. Etanoato de propila, pera. Então, etanoato, ets, dois carbonos, ó. Etanoato de propila, prop, 1, 2, 3. Está aí, então a letra A. Observando a letra B, benzoato de metila, né? Sabor de kiwi. Então, benzoato, o benzeno, né? Ó, benzoato de metila. E aí está, né? A letra C, nós temos lá, ó, propanoato de isobutila, sabor de rum. Então, ó, propanoato de isobutila. Ó. Então, se nós observarmos aqui, nós temos, ó, isobutila está aqui, né, ó. Observaram? Aqui está o nosso isobutila. Ó. E o nosso propanoato. 1, 2, 3 carbonos. 1, 2, 3 carbono. Propanoato de isobutila. Muito bem. Etanoato de isopentila. Banana. Então está aí. Ó. Etanoato. 1 carbono, 2 carbonos. E aqui está o radical isopentil. Muito bem. Então está aí montado os ésteres. Questão 15. Questão 16. Indique o ácido e o álcool de cuja reação se obtém dos seguintes ésteres. Então agora nós teremos aqui uma reação de esterificação. Veja só, o ácido propanóico, ó, propanoato de metila. Como que eu vou produzir o propanoato de metila? Eu vou usar o ácido propanoico. Tá aqui, ó, ácido propanoico. Mais quem? Mais o metanol, né? Que é o nosso álcool, porque eu tenho depois metila. Quando eu unir assim o OH com o H aqui, eu vou formar o éster, né? E aí está o nosso éster formado. Olha aqui, ó. Ácido com 3 carbonos, está aqui, ó, propanoato, ó, 3 carbonos. E aqui metil. Muito bem. Álcool com apenas um carbono, que é o metanol. E aí está formado então o propanoato de metila. Na letra B, nós temos o metanoato, então apenas um carbono, ácido com um carbono, ácido metanóico. Etila, eu vou ter um álcool com 2 carbonos, ó, etil. E aí eu tenho metanoato de, ó, metanoato de etila. Aqui veio do ácido de um carbono e aqui veio do álcool de 2 carbonos, mais a molécula da água. Aí. Muito bem? Então está aí. Questão 17. Os odores das transpirações são devidos a alguns ácidos carboxílicos presentes no suor. Na tentativa de diminuir o odor,
as indústrias de cosméticos têm colocado no mercado talco e desodorantes contendo bicarbonato de sódio. A função dele é reagir com os ácidos carboxílicos. A mistura desses ácidos varia de pessoa para pessoa, produzindo o sal correspondente, esquematizado na reação a seguir. Então observamos lá. Aqui nós temos a nossa reação, né? Está observando aqui o nosso sal orgânico, né? O ácido carboxílico, o sal orgânico formado, oriundo aí do ácido carboxílico, juntamente aí com o bicarbonato de sódio, que é um sal inorgânico. Tá? Então eu tenho aqui um ácido orgânico, um sal inorgânico e vão estar formando aqui um sal orgânico, mais água e mais gás carbônico. Né? O nome oficial do sal orgânico formado é... Então se você observar aí, ó, olha quantos carbonos nós temos aqui. Veja bem, nós estamos diante então de 4 carbonos. Um carbono que está aqui, né, no grupo funcional, mais 2 carbonos aqui, mais um CH3. Por isso, então, a nossa alternativa correta, butanoato de sódio, letra C, né? Está aí, ó, butanoato de sódio. Né? Aqui no livro está um pouquinho complexo, para estar entendendo, eu coloquei então a estrutura aqui, ó, butanoato de sódio. Muito bem. Então aí está acompanhado a questão número 17. Revisando um pouco então, como que eu vou fazer uma reação então quando eu estou pensando em um ácido carboxílico e um álcool para formar um éster, né? Olha aqui, ó. Vou pegar então a hidroxila aqui, ó, do ácido com o hidrogênio do álcool, ou a hidroxila do álcool com o hidrogênio do ácido, né? E vou estar formando aí. Aqui colocamos um exemplo, né? Quando for para formar um sal orgânico. Então, um sal orgânico eu posso estar usando aí uma base inorgânica, né? Como também um sal inorgânico com o ácido orgânico, né? Aqui então, nesse caso, eu tenho uma base inorgânica, né? Para mim estar formando então aí o etanoato de sódio e água mais gás carbônico, né? Então colocamos dessa revisão, né? Pensando aí então no éster, pensando no sal orgânico, alguns exemplos para revisar, né? Olha aqui, ó. Aqui nós temos o ácido benzoico, né? Com o metanol, formando lá o benzoato de metila. Muito bem, um carbono apenas, metil. Né? Aqui nós temos o ácido carboxílico, o ácido etanóico, com o etanol. Então, ó, etanoato de etila. Né? O éster que está aqui, etanoato de etila. Certo? Aqui, ó, ácido butanóico, 4 carbonos, ácido butanóico com o etanol. E temos aí então, ó, se observar aqui, ó, butanoato de etila, essência de morango, ó, butanoato de etila. Aqui nós temos o ácido etanóico agora com o butanol, a inversão, né? Então temos o etanoato de butila, essência de framboesa, está aí, tá bem? Temos aqui agora o ácido metanóico com a base inorgânica, hidróxido de sódio. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, nós vamos estar formando o metanoato, um carbono só de sódio, ou formiato de sódio, que vem do ácido fórmico. Né? Aqui nós temos ácido etanóico, ou ácido acético, né? Com hidróxido de potássio, a base inorgânica. E formou então o etanoato de potássio, ou acetato de potássio, se fôssemos aí pensar aí no nome usual desse ácido, né? Um abraço a todos e a todas, espero que vocês tenham entendido. Na dúvida, pode estar chamando no privado, como estão fazendo, tá bom? Boa semana a vocês aí, se preparam para a avaliação na próxima, beleza?